Olá, sejam muito bem-vindos ao Battle Dice. Prazer, meu nome é Marcos. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre esse canal que eu estou criando em relação a Role and Play Game, né, em RPG. Só que no caso em virtual tabletop e não presencial, né? Até porque o que eu vou comentar hoje com vocês é falar um pouquinho sobre a minha experiência em RPG, né? E o tempo que eu tive jogando RPG, né? Eu vou falar num roteirozinho pequeno, desde a minha introdução no RPG até os dias atuais. Irei falar também sobre nesse vídeo ainda a abordagem dos vídeos que eu estou colocando, né, no YouTube para mostrar um pouquinho o RPG para vocês aí do Virtual Tabletop, né? E não o jogo presencial, né? Obviamente o jogo presencial é muito mais gostoso, né, de se participar, porque você está ali em contato, né? Além do contato visual e não pela câmera, né? Mas você ali tá com seus amigos reunidos, tu tá ali rindo, tu tá vendo outras situações ali. É bem diferente, né? Mas o Virtual Tabletop é muito bacana também quando se tem um grupo em que se está dedicado a brincar, se divertir e ao mesmo tempo é, aproveitar aquele momento ali para estar junto com seus amigos, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a minha experiência de RPG, como eu comecei, né? E como eu estou até atualmente. E depois eu entro na abordagem de explicando como é que eu dividi meus grupos, né? Para mostrar para vocês em vídeos, em tópicos, todos os jogos que eu estou tendo de RPG virtualmente. Para vocês aí do outro lado tá junto com a gente aí participando, vendo, né? Antes de mais nada, eu ia pedir para vocês se inscreverem aí também no canal, né? Daí ativar ali as notificações, o sininho, que eu acho que isso é importante, porque senão vocês acabam não vendo os vídeos que eu estou postando, né? E seria interessante se vocês pudessem estar aqui dando suas críticas e sugestões, porque a gente cada vez vai melhorando. Lembrando que ainda está muito amador, não está indo uma coisa 100%, né? Mas a gente vai tentar passar para vocês aí o máximo de divertimento de um RPG de virtual, né? E o melhor possível para vocês poderem entender como é que funciona. Obviamente não vai ser igual um Critical Role da vida, né? Que eu acho que vocês já devem conhecer, quem já conhece aí a parte de RPG. Para quem não conhece, vai estar aí sabendo aí de como é que funciona e etc, né? Mas fique comigo aí até o final. Eu não vou fazer um vídeo longo, vai ser breve, mas é só para mostrar para vocês aí tudo que como eu comecei e qual vai ser a abordagem desse canal em relação a RPG, ok? Vamos lá. Bom, a primeira coisa de tudo que eu vou começar aqui a dizer, né, é que eu comecei há muito tempo atrás, tá? Eu comecei em 1987. Eu era um adolescente, né, ainda, já era um adolescente, né, e eu comecei jogando RPG nessa época, né, e o primeiro livro a ser apresentado foi D&D, tá? Naquela época ainda não era muito difundido, né, o RPG, ainda mais no Brasil, que era muito complicado, e é aí que é onde eu vou chegar e quais são os participantes, né, e com quem que eu comecei, né. Na verdade, em 1987, não de quem eu mestrei, mas sim menções honrosas, né? Porque eu fui iniciado o RPG em 1987, então nada mais justo de eu dizer quem eu participei, né? Quem eu estava junto. Eu sei que o D&D foi criado lá com Gary Gygax, né? Em 1974. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes de quando foi e tal, porque isso aí já tem milhões de vídeos aí na internet explicando tudo, tá? Mas o primeiro livro básico que eu comecei foi exatamente esse daí. E eu tava com amigos meus, né? Na verdade, até meu primo também. Eu vou dizer que era o Alexandre. Tinha o Marcelo, que o apelido dele era Gibi. Meu primo, Cláudio, né? E um meu irmão também, que estava junto comigo nessa época. Então, a gente estava na casa do meu primo, né? E o Alexandre chegou com esse livro aí mostrando pra gente que tinha uma coisa muito bacana de um jogo diferente e tal, que era mais por interpretação, né? Eu desconfiei naquela época, né? Aquilo era meio esquisito naquela época, né? Mas a gente acabou vendo, né? E lembrando que o D&D naquela época era uma coisa ainda muito complicada, né? Por exemplo, o livro, quando ele chegou lá para mestrar com a gente,
Eles só tinham acho que dois dados só, né? E eu tive que fazer um dadinho de cera para poder jogar, até porque para comprar isso só tinha nos Estados Unidos, não tinha no Brasil, né? Aí você pergunta, tá, mas como é que ele chegou com isso? O Alexandre, eu acho que ele era da Marinha Mercante, né? Então ele viajava muito. E ele trouxe esse livro quando ele estava fazendo uma viagem que foi para os Estados Unidos, né? A trabalho, e acabou lá, indo em alguma loja lá, acabando comprando esse livro e trouxe para o Brasil. E ele começou a mostrar pra gente como é que funcionava e tal. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aí é que eu comecei o RPG em 1987, tá? E foi exatamente com o Alexandre, né? Que hoje eu não sei se ele estiver vendo um dia esse vídeo aí, a gente um dia pode trocar uma ideia e tal, bater um papo, né, porque são quase 4 décadas aí, né? Mas foi sensacional e foi aí que eu comecei a ter o gosto, né? Lembrando que depois disso eu ainda peguei o AD&D. Tá, eu não vou entrar com muitas fotos aí para mostrar para vocês de todos os livros, mas sim das abordagens do que mais foi marcante. Lembrando que em 1987 foi a menção honrosa que eu estou dizendo. Não, eu não mestrei o primeiro livro do D&D, né? Até porque eu era ainda novo, né? Adolescente, e aquela coisa toda eu estava aprendendo ainda o que que era. Bom, aí as coisas passaram-se alguns anos, né? É, acabei sentindo gosto pelo jogo e rapidamente mudou, né? Comecei a jogar a um, fui evoluindo. Em 1991, depois de 87, eu comecei a estudar, a entender melhor, a ler um pouco o livro. Eu peguei na época, foi muito engraçado, porque o Alexandre tinha deixado o livro na casa do meu primo. E esse livro eu acabei, na época, tirando a cópia dele, né? Foi até engraçado que eu fui escrevendo isso num livro, algumas coisas, né? Um caderninho que eu tinha, né? Na verdade não era um caderninho, não. E comecei a anotar coisas importantes. Não sabia que tinha que ler todo o livro para poder entender, né? Mas de lá eu fui, aos poucos, o D&D foi, o RPG foi meio que se consolidando. Veio a devir, alguns materiais começaram a aparecer com alguns amigos, tá? E eu fui tendo é, essas essas cópias, vamos dizer assim, e alguns livros emprestados, etc. Eu fui começando a entender como é que era e fui estudando para aprender. Mas aí depois passando vários anos aí, né, em 91, eu comecei jogando GURPS, tá? Engraçado, né? Saí de D&D e fui para GURPS. Porque era diferente, tinha uma pegada um pouco mais raiz, né? Tipo, você tinha ataque por flanco e etc. Não que no D&D tivesse, né? Tinha também naquela época, mas era mais detalhe, né? E eu tava gostando desse mundo do GURPS, né? E era o livro que eu tinha em mãos, então eu comecei mestrando ele. E nessa época foi muito maneiro, porque eu vou dizer alguns nomes aqui que alguns não podem se lembrar, outros vão lembrar. Lembrando que se eu esquecer de alguém, me perdoe, mas é porque 4 décadas não é mole de lembrar tudo na cabeça. Então, alguns amigos meus que jogaram GURPS, que depois teve essa alteração, depois, tá? A vinda depois, né? Que depois veio os outros livros, né? Como você está vendo ali, olha, o livro do jogador, o guia do mestre e o livro do monstro, né? Mas logo naquela a primeira edição que tinha lá, que na verdade era chamada segunda edição, né? Do Dungeons and Dragons, né? Mas as pessoas que eu jogava naquela época era o Edson, era o Fábio Hoffman, era o Alexandre, era o Bruno, era o Mike, era o Vinicinho, né? Era o Vinícius, que era na casa dele que a gente jogava, era o Brunão, né? O Bruno, um amigo nosso, era o Eric do Marte e o Alfredo. O Alfredo teve uma participação rápida, né? Mas esses eram os meus amigos que na época a gente jogava até dentro de uma garagem, que era na casa do Vinícius. Era muito legal, né? Foi uma parte muito marcante da minha vida. E nós jogamos bastante tempo, né? E eu fiz um mapa, tudo direitinho. E dali que teve um ano depois, a gente foi ver a parte do Dungeons and Dragons, né? E eu saí e migrei de GURPS para a segunda edição que vocês estão vendo aí de Dungeons and Dragons, né? E, e aí nós jogamos muito em relação a isso. Eu estou resumindo, fazendo um resumo do resumo, tá? Obviamente, naquela época, tudo o material era em inglês
e a verdade seja dita, eu nunca fui muito bom em relação a inglês, mas a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente vai evoluindo. E, e depois eu passei para isso daí e nós começamos a jogar, né? A segunda edição, né? Firmemente. E depois jogamos outros compêndios, que foi muito legal. Que foi depois o Greyhawk, né? Então eu fiz algumas pegadas em relação a Greyhawk com esses meus amigos. Jogamos Dark Sun também, que foi uma caixa maravilhosa. E teve até Dragonlance nesse meio também. Isso em 91 e 92, tá? Então isso essa época foi a época mais marcante, porque ali eu estava pronto para poder mestrar o jogo. Pronto para mestrar o jogo, tá? Mas era mais pela questão de se divertir com meus amigos do que uma questão só puramente regra, né? Então tinha muitas falhas, obviamente, mas foi muito divertido e foi uma fase da minha vida em que foi inesquecível. Então, só para lembrar vocês aí como é que foi essa parte. Bom, depois a coisa foi evoluindo e eu, em 92 até 1999, eu joguei com alguns desses meus amigos que eu acabei de dizer a vocês. E ficamos por muito tempo jogando, né? Lembrando que em 1992 até 99, eu tive outros amigos que também participaram comigo, que foi muito marcante na minha vida também. E que aquele outro grupo, o pessoal começou a crescer, aquela coisa toda, foi morar fora nos Estados Unidos, outro foi para outros lugares, outro foi morar lá em Recife e tal, aí acabou que o grupo se separou, mas eu ainda continuei na minha cidade natal, que era em Teresópolis, né, e comecei a mestrar a segunda edição, dando continuidade a essa segunda edição. E aí eu tive outros amigos, aí já era na minha casa, né? E eu joguei. Aí eu vou dizer os amigos que eu joguei também, que foi muito importante naquela época, foi o Emerson, teve o Ângelo, teve o Max, teve o Bruno, teve a Daniela, teve o Alex e teve o Ekio. Esses jogadores, né, ficaram comigo de 92 a 99. Tivemos uma campanha de quase 7 anos. Nessa época foi uma doideira, porque eu fiz um mapa, eu criei um mundo chamado Amstrad, que era em cima dessa segunda edição. Então eu não peguei nenhuma campanha pronta, que já existia naquela época, né? De Greyhawk, ou Dark Sun, ou o próprio Forgotten Realms, né? Tinha várias outras campanhas, né? Tinha até aventuras solos, né? Que a gente podia na época até comprar. Nessa época já estava bem. Foi muito marcante para muitas pessoas naquela época na minha cidade, porque já se tinha material de RPG vendendo, né? Mas foi uma parte bem marcante, porque foi uma aventura que levou esses 7 anos, né? E eu fiz amizades ali, raiz mesmo, né? Tem amigos meus que até hoje estão jogando comigo, que vocês vão saber lá na frente, que eu vou repetir o mesmo nome, então vocês vão saber. Mas são essas pessoas que foi uma parte muito boa, né? E que eu gostei muito de estar e que são os amigos que eu levo pro resto da minha vida. Não os outros também, a mesma coisa, né? De lá de 91 a 92, que foi onde que eu comecei a mestrar, né? Mas esses aí foram os amigos aí que ficaram mais tempo comigo jogando uma mesma campanha, né? Lembrando que era um mundo inventado por mim, né? Então eu fiz um mapa, tudo direitinho e tal, mas foi bem longo. Depois de 1992, eu pulei para 1993 e 98. Eu tive uma pegada totalmente diferente. Esses meus amigos, eu comecei a mestrar paralelamente dois ambientes, né? Então eu jogava à noite com o pessoal que as fotos que vocês estão vendo aí, que eu comecei a jogar um outro jogo, uma outra temática, que era o Vampire Masquerade, que tinha na época, como vocês estão vendo em vídeos aí, quer dizer, na imagem aí, o Dark Age, né, o Werewolf Apocalypse e o Mage Ascensão. Eu peguei esses quatro aí, fiz um misto, né, porque foi uma aventura longa também, e eu fiz outras amizades também, e eram amigos meus do passado, e a gente se juntou tal, e foi uma parte da minha vida também que foi maravilhosa, né? Que eu jogava à noite e de dia, no final de semana, eu jogava Amstrad, né? Que era o D&D, segunda edição, com o meu outro grupo. Vou dizer também o nome de cada um deles, porque foram pessoas que marcaram a minha vida também, e aí volto a dizer, se eu estou esquecendo de alguém,
por favor, me perdoe, mas é porque 4 décadas na cabeça a gente vai ficando velho e a gente acaba esquecendo. Bom, as pessoas eram a Bianca, que era na casa dela que a gente jogava, que saudade. Fernando, Adriana, Roberta, Osíris, Delex, Wallace, Alexandre, Luciano e Guilherme. Desculpa que eu tô com a garganta meio esquisita. Essas pessoas realmente eu passei boa parte da minha vida juntos, né? E a gente jogou por muitos anos, né? Como vocês estão vendo aí, foi de 93 a 98 e foi nessa temática, tá? Então era da White Wolf na época, né? Era de uma outra empresa e a temática era totalmente diferente, né? Era mais na época atual, né? Vampire você já conhece, né? Não tem a mesma pegada do mundo medieval que é o D&D Dungeons and Dragons, mas que foi uma parte maravilhosa da minha vida, inesquecível, e nós jogamos por muito tempo. Então, os nomes que eu citei aqui para vocês são as pessoas que eu carrego por muito tempo na minha vida, na minha história, como os outros também do passado, né? Então, e amigos meus que eu tô com saudade, até porque eu tô longe. Agora eu não tô mais na cidade onde eu nasci, né? Mas aqui eu tô mostrando esse vídeo para poder justamente explicar isso aí para vocês. Bom, então foi isso, de 93 a 98 eu comecei a mestrar esses livros, lembrando que teve outros místicos, mas eu só tô botando aqui os focos do que eu mestrei, tá bom? E o tempo que eu levei com esse pessoal. Bom, depois a coisa foi novamente mudando, né? E foi passando. E em 1999 até 2002 eu tive um outro grupo que também eu continuei jogando. Aí eu voltei novamente pro Dungeons and Dragons, até porque do Vampire Masquerade e etc, da outra temática, quando chegou naquela época as pessoas começam a crescer e as pessoas vão mudando, vão saindo do lugar, então a gente acabou não se reunindo novamente, né? Mas ficou o contato, a amizade, tudo ficou perfeito e continua assim. Mas em 1999 e 2002 eu tive um outro grupo também que foi bem marcante na minha vida, que são pessoas que continuam até hoje e que eu tenho também no coração, né? E que eu joguei já essa Dungeons and Dragons, aí, a segunda edição, né? Lembrando que na época era Tiaco, aquela coisa toda, né, para fazer acerto nas criaturas. Eu não vou entrar em mérito de regras, mas era bem diferente, né? Então eu tô falando de quase 2 décadas aí, né? Na verdade, 2 décadas aí. Então, em 99 e em 2002 eu tive um outro grupo também, que eu vou dizer agora para vocês, que foi o Henrique, meu amigo, né? Vaguinho, Jonathan, Bruno, Guilherme, saudade de todos eles novamente. Que também foi um grupo excelente. E aí eu já tive até a temática, a gente até jogou um pouquinho de Dragonlance, teve uma mistura ali, né? E esse pessoal também são pessoas que ficaram marcantes comigo, né? E que eu vou levar pro resto da minha vida também. E foi excelentes campanhas. Vocês estão vendo que eu não estou entrando no detalhe das campanhas em si. É porque senão eu faria vídeo aqui de não sei quantas horas, né? Só estou dizendo assim do que eu comecei a mestrar e as pessoas que eu levo no coração, né? E, e as menções honrosas aí das pessoas que estavam todas elas envolvidas nesse processo todo. Então, em 1999, em 2002, teve esse grupo também que eu comecei a mestrar, que foi muito bom, tá? E foram tudo aventuras inventadas por mim, tá? Não teve nenhuma campanha pronta, né? Até porque quando se tinha campanha pronta, nossa, era uma bíblia para você poder coisa. Aí você perdia mais tempo lendo do que mestrando. Então, fui fazendo em cima da regra e mestrando pra galera. Bom, aí a coisa continuou evoluindo. Aí teve uma fase da minha vida que eu, né, nascimento da minha filha, toda a montagem, né, da minha filha mais velha, né? Tenho minha filhinha agora mais novinha, que é a Ravena, que eu amo também de paixão. Mas teve o nascimento da minha filha mais velha, né? Que eu amo demais. Que ela também. Aí eu tive uma parada nesse tempo da minha vida, trabalho, etc. E eu saí de 1999 até 2002 e fui começar a jogar de 2017 até 2019. Nessa época foi bem diferente, tá? Nessa época eu já estava mais estruturado, eu estava já na minha casa, né? Teve um gap aí bem grande, né? De 2002 até 2017. Mas foi uma época muito maravilhosa, porque ali eu já tinha um ambiente lá presencial. Lembrando que todos isso que eu falei para vocês foram tudo presencial, tá?
teve uma parte presencial aí minha, que foi na minha casa, que vocês estão vendo nas imagens aí. Que eu vou novamente dizer, esses aí eu boto as fotos aí, porque são amigos meus também. E nessa época a gente já tinha um aparato de câmera e tal. Que antigamente, né? Quem é da minha época vai lembrar, era Teletrim, né? Blue Beep. Quem tinha lá, se tinha, era aqueles tijolão gigante. Aí depois foi evoluindo para StarTAC, que é aquele flipper, né? Bom, eu não vou entrar nesse argumento. Mas vamos lá. Em 2017 eu tive esse grupo aí que foi maravilhoso, né? Que eu juntei com eles aí, vou mostrar aí pra vocês o que que é e quais são as pessoas que estão aí. Joguei, aí já comecei a jogar a quinta edição, tá? Já existia a quinta edição, né? Obviamente. Então a gente começou a jogar Dungeons and Dragons, quinta edição. E lembrando que o mapa é como vocês estão vendo ali, também foi criado por mim, foi a continuação do grupo, né, de lá atrás que eu tinha comentado para vocês, que foi lá em deixa eu só lembrar aqui, é tanta gente que. Foi lá em 1992 e 99, aquele grupo que eu levei 7 anos, né? Que era o Ângelo, o Emerson, o Max, o Bruno, Daniela, Alex e Ekel. Né? Em 2017 eu dei continuidade a essa mesma aventura, que é aquele mapa que vocês estão vendo ali, que era o mundo chamado Amstrad. Né? Que na verdade tinha uma pegada muito mais Forgotten Realms do que qualquer outro sistema, né? Mas era um mundo inventado por mim. Aí nessa época eu fiz uma sala, né? Eu botei câmera, eu fiz várias coisas aí, como vocês veem na mesa aí. Mas eu vou dizer para vocês aí os meus amigos que estavam nessa sala. Era o Diego, era o Kleber, era o Rodrigo, era o Ângelo, era o Ekel, era o Jefferson, era o João, era o Rogério, era o Títio, era o Alessandro e era o Thiago. Então todos esses meus amigos jogavam nessa sala comigo, né? Saudade que eu tenho, novamente, eu digo, porque era lá em Teresópolis, hoje eu estou em Nova Friburgo, eu estou numa região serrana também, mas distante de lá, né? Então eu não estou mais na minha casa, então todo esse aparato todo aí que a gente jogava aí, infelizmente acabou, né? Até em 2019, que foi o nascimento da minha filhinha e quando eu vim morar em Nova Friburgo. Então, foi uma fase maravilhosa também da minha vida, foi muito bom. Eu tive outras pessoas aí, é o que eu falo pra vocês, né? Se eu tô esquecendo de alguém, por favor, não fiquem chateados aí, meus amigos. Mas é o que eu falei, 4 decks e lembrar de todos passo a passo é quase impossível. Lembrando que tem algumas menções honrosas, né? O Jorge, tem vários amigos meus da época de RPG que eu não mestrei, é por isso que eu tô falando. Quem eu já joguei é uma coisa, né? Quem eu mestrei eu lembro. Só que tem algumas pessoas que realmente, assim, foi muita gente na minha vida com RPG, então foi bem difícil. Mas essa época aí foi maravilhosa porque era a sala que eu queria. Então eu tinha microfones para gravação, eu gravava, até subi esses vídeos na época, mas aí eu não quis botar online porque ainda faltava muita maturidade ali de eu montar tudo direitinho. Mas os jogos, quando eram lá, eram maravilhosos. Tinha todas as miniaturas, né? Eu comprei algumas miniaturas. Na época eu até comprei uma impressora 3D para imprimir minhas próprias miniaturas. A gente tinha 2 telas, a gente tinha uma tela na mesa, que era o cenário do jogo. Eu tinha uma outra TV atrás, que era para mostrar em 3D aquilo que eles estavam vendo no cenário. Eu montei isso no Unreal. Eu fiz umas coisas assim de maluco, mas era para dar mais imersão, além do jogo lá. Então eu botei som que ficava tocando por debaixo, né? Botei a luminosidade para ficar bacana. Eu gravava, eu botei 5 câmeras gravando cada um deles, porque eu queria subir isso por stream. Então eu automatizei muita coisa ali. E a nossa pegada foi essa. Mas acabou até 2019 por causa desses coisas da vida que acontecem, né? Desculpa. Então foi uma parte muito boa da minha vida também em 2017 até 2019. Tô passando rápido, gente, porque senão o vídeo fica muito extenso. Bom, aí depois a coisa foi também, e aí que entrou a outra parte, que veio o VTT. Lembrando que aí eu botei o Foundry, né? Mas eu comecei pelo Astral Tabletop, tá? E algumas pessoas aqui eu vou dizer exatamente sobre isso, tá? Eu botei a imagem aí do Foundry VTT, mas eu comecei com Astral Tabletop. Eu nem comecei com Roll20, nada disso, né? Em 2020 até 2021 eu joguei com um grupo, é o que eu falei, que tudo que eu tô falando aqui é o que eu mestrei. Eu comecei com outro grupo também, mas aí já foi
Virtual Tabletop, acabou o jogo presencial, até porque eu tô morando em outra cidade e não tinha mais como jogar, né? Então teve essa mudança aí, mas os amigos que eu comecei a jogar o Virtual Tabletop com, com o Astral Tabletop, que era uma outra plataforma de jogo, foi também D&D. Nós começamos até jogar Mines of Pandelver, né, que já era um starter set, que é justamente isso tudo. Depois que eu vou comentar com vocês. Mas aí não tinha gravação nem nada, era mais treino para eu entender melhor para a plataforma. Mas a gente jogou, fiz vários mapas lá, fiz um mapa mundi disso, perdi vários. Na verdade, foram um mês aí montando tudo aí, foi bem complicado. Mas as pessoas que jogaram naquela época comigo também, em 2020, 2021, foi o Kleber, foi o Arthur, foi o Marcel e foi o Marcos, né? Nós montamos essa mesa aí, foi muito divertido e muito bacana ter ele como os amigos, né? E continuo, né? E a gente vai tabulando uma coisa aí bacana pra frente, né? Mas nessa época também, eu mestrei também, foi Vampire também, né, uma pegada e no Astro Tabletop. Aí foi com as mesmas pessoas que eu tinha falado para vocês, né? Pessoas meus amigos de infância, né? O Osiris, a Roberta, né? Como eu falei, eu não vou falar todos os nomes porque acaba, né? A Hari, teve vários ali amigos meus, a gente jogou aquela parte, mas foi bem rapidinho, né? Até para ver se a mecânica funcionava. Bom, mas aí teve a grande mudança, né? De 2020 para 2021, né? Que em 2020 até 2022 eu mudei totalmente o paradigma de plataforma. Eu saí do Astro Tabletop, né? Depois de o Astro ter anunciado que ia parar as suas implementações, porque existiam outras plataformas que estavam meio que cobrindo, né, e ofuscando o Astro Tabletop, apesar do Astro ser gratuito, né, tava assim em relação a jogabilidade e tal, outras plataformas estavam passando anos luz à frente. Apesar de outros detalhes, mas eu gostava muito do Astro, que era fácil, né? Mas aí sim eu comprei o Foundry VTT. Eu vou dizer, no início eu fiquei um pouco relutante para ver se aquela plataforma era legal e tal. E hoje eu posso dizer de cadeira para vocês, vocês que são mestres aí, que estão querendo mestrar, essa plataforma é maravilhosa. É muito completa. é, Você tem uma liberdade muito grande, né, e aberto para você poder mestrar, né, e jogar. Uma coisa que eu posso dizer a vocês, eu já testei várias plataformas e essa foi a que eu mais me identifiquei, tá? Pode ser que vocês tenham outras plataformas como o Roll20, Fantasy Ground, né? Tem umas plataformas agora que até visuais são bonitas, mas em- que para mim me deixaram a desejar, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas que são com miniaturas, né? Não vou entrar no detalhe, até porque eu não quero dizer que foi ruim nem nada, mas assim, pra D&D, quem gosta de D&D, tá? Quem gosta de qualquer outra plataforma, Call of Cthulhu, ah, Cyberpunk, Pathfinder, né, e qualquer outro sistema, Foundry e VTT, olha, eu tenho que tirar o chapéu para esses caras, porque eles conseguiram juntar o útil ao agradável. Lembrando que você joga num shape 2D, tá? É para justamente te dar aquela imersão de jogo de tabuleiro, né? Tem outras informações e outras jogos aí bacana com miniaturas em si que dá mais imersão ainda, mas eu particularmente eu gosto daquela meio cartoon, né? De você ver de cima e você tá andando num cenário, não um videogame, mas você tá vendo de cima e meio desenhado, né? Um cartoon. Eu acho que fica bacana, né? E e o Foundry te dá muita liberdade em relação a isso, né? Te ofusca um monte de outras coisas, você consegue ver bacana como que você faz o funcionamento. Só que em 2020 eu tive outros grupos aí também que eu vou dizer para vocês aí, né? De 2021 a 2022 que eu continuei. Só que aí eu peguei o starter set de algumas campanhas do D&D. Eu peguei algumas delas para poder mestrar e montar grupos. É aí que entra o ponto que eu falei para vocês sobre o que eu vou fazer com esse canal, né? O que, que eu vou estar mestrando e quais são os grupos e qual é a minha ideia, né? Mas antes de chegar aí, eu vou falar os nomes aí novamente de 2020 e 2022. Eu comecei a mestrando para um outro grupo aí chamado com o Ângelo novamente, com o Bianco, que é um amigo meu do passado também, João, né, que
também eu já tinha citado antes aí com um grupo lá da mesa presencial, o Pedro, que foi um jogador mais novo, o Max e até o Dimitri, né, que foi um amigo aí que participou rapidamente. Mas o Max também é do passado também. Então, esses amigos meus antigos eu chamei e falei, vamos jogar o Founder VTT? Vamos. Aí eu falei do set aí, do que eu vou mestrar. Eu não vou entrar no detalhe de qual campanha, porque justamente é isso que eu vou falar depois. Bom, e em 2000, isso foi de 2020 até 2022, tá? Eu saí disso e depois eu fui para 2022. Em 2022 eu tive novos grupos, né? Que eu vou dizer novamente aqui, outros grupos que eu tive, outros amigos que são meus amigos e a gente continua até hoje e estamos juntos até hoje. Eu comecei então em 2020, eu tive o Renato, né, que está aí comigo até hoje. O Weber também está comigo. O Matheus também tá jogando comigo. O Ari está jogando comigo e o Thiago também está jogando comigo. Tá? Volto a dizer, não vou falar qual é o sistema porque eu vou explicar isso aí no final e como é que é a abordagem. Tá? Esses também estão jogando comigo hoje, atualmente, com o Foundry VTT também. Tá? Lembrando que o outro grupo também, que é com o Ângelo, o Bianco, eles também estão comigo. Né? Então isso tudo é, né, daqui para cá, são esses grupos que eu estou atualmente. Tá? E em 2022 eu tive um outro grupo também que continua crescendo, esses grupos, né, que eu estou dividindo em dias da semana jogando à noite. Eu tenho o Calife também, o Renato aí que também está jogando no outro grupo, o Chica e o Henrique. São novos amigos, já gravei até o vídeo que vocês já devem estar vendo até no Battle Dice aí. Vocês devem estar vendo aí o vídeo deles no nosso jogo, né? Que também estão jogando com Foundry VTT e tudo Dungeons and Dragons quinta edição, tá bom? E eu tenho um outro grupo, mas aí já é um grupo com as meninas, né? Que é a Juliana, a Luísa, a Nala e a Perla e a Samara. Todas elas também estão jogando comigo a quinta edição, né? E é uma pegada diferente que é só com meninas, né? Até porque para eu ver como é que funciona, né? Bom, e aí que chegou nesse ponto que eu queria dizer para vocês sobre o que eu tô mestrando, o jogo e etc, tá? Bom, aí eu comecei a falar, poxa, eu eu, eu montei todos esses grupos. Eu vou mestrar então em cima do jogo do Forgotten Realms, que é um mundo muito vasto, né? Extremamente grande, né? E extremamente interessante, né? E eu falei, poxa, não, vou tentar fazer isso, vou criar um canal e vou mostrar aí para eles aí o que eu estou mestrando e o que eu gosto realmente, né? Então, eu comecei com esses grupos que eu falei para vocês aí, e eu peguei alguns Companion Set, né, que são as caixas de Starter Set. Eu não vou mostrar para vocês aqui agora para não sair da câmera aqui e já dizer para vocês, mas as caixas que eu comecei é o Lost Mine of Phandelver, né? E eu tô com outro grupo também para jogar, vai começar a jogar Dragon of Spire Peak, tá? Ice Spire Peak. É tudo caixa 7, se você procurar aí na internet você vai ver. E tudo dentro do mundo de Toril, que é um mundo em Forgotten Realms, né, que está dentro desse continente enorme que vocês estão vendo aí na tela, que é o Faerun, né, que é essa costa da espada aí, que ela se estende até lá embaixo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela vem daqui, tanto é que no vídeo que eu subi para vocês eu faço com uma voz aí de um senhor, né, narrando para vocês exatamente isso. Mas a Costa da Espada, ela se estende de Baldur's Gate, né, ao sul, como vocês estão vendo aqui, até Neverwinter, até mais ao norte, né, que é aqui em cima, ó. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês também ter uma noção de como o Forgotten Realms é grande. Cada pontinho vermelho que você está vendo aí na tela são vilarejos, cidades, e todos ali têm um contexto, uma história e uma aventura. Então é extremamente vasto Forgotten Realms, tá? Para mim, eu acho que é a maior que tem dentro do mundo de D&D, né? Não tirando os outros, né? É o que eu falo, né? Pode ser que eu estou dizendo besteira aqui, mas o que eu conheço aqui, Forgotten Realms é extremamente gigantesco, né? E a gente está jogando dentro dessa partezinha aqui que eu tô passando com o mouse aqui, só para vocês terem uma ideia novamente, eu sempre repito muitas palavras. Você pode ir de nível 1 até o nível 20, só nessa areazinha aqui, ó, de Neverwinter aqui, né? E o Starter Set que nós estamos jogando é justamente nessa parte aqui, ó. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver, ó, tá?
Nós estamos jogando de Neverwinter, por exemplo, Mines of Phandelver vai até aqui aonde é Phandalin, né? Como está aqui na imagenzinha que vocês estão vendo aqui, tá? Que é só essa bolinha que está aqui. Então os aventureiros saem de lá de Neverwinter e vão lá em Phandalin. Existe uma caixa, né? Onde também está em vídeo para vocês a introdução dessa caixa. E é um grupo que eu já comecei a mestrar e que é aí que entra a parte que eu queria dizer para vocês que eu não consegui gravar desde o início até o final. Só para vocês terem uma ideia, o grupo. Eu tenho, na verdade, um grupo que está mesclado em duas campanhas iguais, né? Mas que a minha ideia é juntar todos os grupos que eu estou mestrando e tudo no mesmo lugar. Porque no Foundry, o que eu fiz? Eu peguei o mundo inteiro do jogo e dividi eles, né? E fiz o mapa mundi completo. Então, se você anda da estrada ali, que é a High Road, né? Que sai de Neverwinter aqui e entra aqui em Tribor para poder ir para Phandalin, essa estrada no mapa, dentro do Foundry que eu fiz, você anda mesmo com os personagens, né? Você tem que andar, e é longe mesmo. E eu construí isso, eu levei, na verdade eu vou ser sincero para vocês, eu levei 8 meses para fazer todos os mapas de todos os starter sets, tanto de Lost Mine of Phandelver, Dragon of Spire Peak, e uma que é agora a campanha chamada Helm's Hold, que também tá aqui, tá? Apesar de na tela aqui, ó, vocês devem estar vendo aqui, ó, Helm's Hold, tá vendo? Tá aqui, ó. Tem essa campanha aqui que eu estou mestrando. Então, dois starter sets, que é o Lost Mine Phandelver, mais Dragon of Spire Peak, estão aqui com o mapa, com tudo. E na trilha ainda tem Helm's Hold que está pronto. Mas tem aqui embaixo também outras campanhas que eu já montei. Essa Tower of Storm, também eu fiz ela também, que já está no mapa, já está tudo pronto, o caminho, tudo direitinho, né? Você aqui também, além das outras campanhas, tem a Leilon, que é outra cidade também que eu montei. Todas essas bolinhas vermelhas dentro dessa área aí, eu montei todos os mapas e as trilhas levando até lá. Então as campanhas são demoradas, porque eles têm que andar mesmo em jogo, né? Essa foi a ideia. E a ideia é o quê? É juntar esses grupos novamente. Quer dizer, novamente, né? Eles nunca se encontraram, mas eu digo, alguns amigos meus do passado com jogadores que eu fiz amizade mais recentemente, podem estar se encontrando numa mesma aventura, até ajudando para alguma campanha, né? Mas esses grupos que eu estou mestrando hoje é Lost Mine Phandelver, que está no finalzinho. Tem um grupo agora que, na verdade, tem dois grupos até. Um está terminando a, a campanha dentro da Caverna Onda Eco, tá? Se você estiver vendo esse vídeo e cuidado com spoilers aqui que eu posso dizer, né? Mas tem uma campanha à parte no finalzinho, né? Tem a Caverna Onda Eco, que esse grupo tá lá, tá quase terminando. Mas tem um outro grupo que já passou por ela. Esses dois grupos podem ser que eles não se encontrem porque são grupos diferentes que eu tenho em mesa, né? Mas eu estou vendo uma maneira de juntar todos, né, com campanhas diferentes para justamente não fazer a mesma aventura que fez a outra, porque senão não faz sentido os dois estarem ali contando a mesma história. Então, um dos vídeos que está aí no ar é justamente do Lost Mine Phandelver, que eles estão no finalzinho do eles fizeram um sentido ali meio que inverso ali das coisas, né? Acabaram lá a parte da Caverna Onda Echo e agora vão lá em Thunder Tree, né? Lutar com Venom Fang, né? Que é um dragão daquela região lá. Não vou entrar em detalhes sobre Thunder Tree, nem a história de Venom Fang, até porque tem dezenas de vídeos aí. Mas em jogo vocês vão ver como é que vai estar funcionando e com o VTT do Foundry, né? Mas então esse grupo está indo para lá, que é o vídeo que vocês devem estar vendo aí. Por isso que está ali como sessão 1 Thunder Tree. Mas é porque eu comecei só a gravar daí em diante. Mas novos jogadores, né, que um grupo meu antigo aí vai entrar numa outra campanha, que eu não vou dizer aqui, em que vai ser gravado desde do primeiro instante até o final dela. Então vocês vão acompanhar toda a campanha direitinha deles. Mas esse pessoal aí que está terminando aí, que vai fechar o círculo de Lost Mine Phandelver, eles vão para uma outra campanha que também vocês vão ver desde o início até o final. Mas era interessante vocês verem aí, porque a parte ali de Thunder Tree enfrentando um dragão, né? Eu já até cacei na internet para ver alguns vídeos de lutas com outros, com criaturas, e a icônico, que é um dragão, e assim é raro você procurar um vídeo e você acabar achando. E nesse episódio que vai ter aí, eles vão estar enfrentando aí, estão querendo enfrentar o Venom Fang. Apesar de o nível deles ainda não estar ainda
né? Mas eles são jogadores experientes, são imersivos ao jogo, né? Levam bem o jogo no lado interpretativo do jogo, então acabam a coisa sendo divertida, né? Então lá em Thunder Tree, como eu vinha falando aqui, que é o mapa que vocês estão vendo aqui, ó, que eu até cliquei ali, tá vendo que era essa bolinha aqui, é Thunder Tree. Eles estão nesse momento ali que vão estar enfrentando um Venom Fang da história de Lost Mine Fandelver, tá? Tem um grupo que vai estar entrando aí no Dragon of Spire Peak, que eu não vou entrar em detalhes do grupo, mas vocês também vão estar vendo em vídeo, e eu queria mostrar isso aí para vocês, tá? Então, é, o que eu queria dizer de resumo disso tudo aqui, eu poderia passar horas aqui explicando sobre cada ponto que está aqui, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito extenso. E a proposta de eu montar esse vídeo agora para mostrar para vocês é as menções honrosas aí que eu falei de como eu comecei, né? E qual é a proposta do jogo aí para vocês, tá? E esse jogo aí da proposta que eu quero mostrar para vocês aí direitinho é justamente para vocês poderem entender em que RPG é essência, né? Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. E é uma coisa que eu gosto, que eu amo, né? É meu hobby, né? Não é o meu trabalho, né? Aqui eu só tô querendo mostrar para vocês o lado divertido do que eu gosto de fazer, que eu gosto de estar com meus amigos, de me mestrar, né? E o que eu quero dizer a vocês é que no canal aí vai estar as campanhas de cada um, vai estar escrito direitinho no thumbnail aí que vocês estão vendo aí dos jogos e as campanhas. Então, lembrando, é, eu tenho alguns grupos que estão em andamento, outros estão parados, mas que vão entrar recentemente. Mas hoje, as campanhas que eu tenho é Lost Mine Fandelver, que está no finalzinho dos dois grupos, tá? Mas um deles aí vocês vão estar vendo em vídeo, que vocês estão vendo aí agora. O outro vai começar, que é o do Dragon of Spire Peak, e esse vai ser interessante, que vocês vão ver do início ao fim, e com os mapas, tudo direitinho como está aí na tela, tá? Vai ter uma outra campanha que eu prefiro esperar primeiro acabar uma aqui para entrar numa outra que vocês também vão gostar, que tudo em Forgotten Realms, tá? E tudo ali nessa região da Costa da Espada, tá? Então, eu quero dizer a vocês em que o jogo inteiro vai estar para essa plataforma Fórum do VTT. Eu vou tentar fazer o máximo. Desculpa aí se eu repito muito, gaguejo muito para falar, mas é porque eu não estou acostumado. Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que é o jogo no Virtual Tabletop e como eu jogo com meus amigos, tá? E eu fiz tudo com muito carinho, com muito detalhe, né, tal, e vai ser divertido. Eu acredito que vocês vão gostar aí, tá? Então esse vídeo de hoje é só para mostrar para vocês aí os amigos meus, né, com quem eu estou participando, com quem eu estou jogando e como eu vou dar continuidade. E vocês vão ver aí passo a passo, né, de cada história de cada um deles. Então eu ia pedir para que vocês começassem a ver o vídeo, que é o que eu estou narrando lá. Olá, sejam bem-vindos ao mundo de Toril. Né? Esse aí é o vídeo introdutório falando sobre a Costa da Espada, né? Depois vocês veem os outros vídeos introdutórios, como de Lost Mine Fandelver, do Dragon of Spire Peak, que são dois grupos diferentes, mas só para vocês ficarem situados quais são as missões. E do Helm's Hold também, que também já está aí, tá? Então, vocês vão estar vendo isso e e vendo como é que eu mestro, né? E ao mesmo tempo vendo aí como é que esses meus amigos jogam. E futuramente eles podem estar reunidos em um só grupo para uma causa de um combate maior, tal. Mas tem toda uma história ali que essa é a pegada, tá? Não sei a que horas que você está vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde, à noite, mas eu peço que você se inscreva aí no canal, se você puder, né? Ative as notificações, né? Ative aí o sininho, né? Que volte e meia, acho que não funciona. E eu queria que esse vídeo ganhasse relevância, né? Para outras pessoas que pudessem ver, né? Ainda não uma parte profissional, mas uma parte amadora, mas mostrar para vocês aí um pouquinho de RPG, de VTT, né? Obviamente é uma plataforma paga, mas você tem a liberdade, né, também de escolher qualquer outra plataforma. Eu me identifiquei mais com essa, mas existem outras plataformas também maravilhosas, tá? Mas essa aqui é o que eu vou estar jogando e é o que eu vou estar mestrando e é o que eu vou estar botando em todos os vídeos em sequência para vocês poderem ver. Lembrando que eu vou postar praticamente, como eu tenho quase 5 grupos aí, né? Eu vou estar postando vários vídeos de cada jogo que eu estou mestrando. Mas tem grupos aí que eu estou um pouco pausado, que eu vou estar organizando para poder estar no mesmo mundo, né?
Mas eu acho que ativo no momento eu tô com 3 grupos ativos, tá? E os outros dois eu vou estar definindo ainda tudo direitinho pra gente poder voltar aí, pra poder ficar bacana e pra mostrar em vídeos também, né? E vocês vendo a campanha do início ao fim, tá? Mas eu peço para que você novamente se inscreva aí no canal, dê sua sugestão, sua crítica, né? E fale com seus amigos aí, fala que tem um novo vídeo de RPG aí, né? E o nome do canal é Battle Dice RPG, tá? Tem que ser tudo junto no YouTube para você poder achar. Passe aí para seus amigos também, se você puder, né? E gostaria que você estivesse aí dando a sua opinião para a gente cada vez mais aqui melhorando aqui a organização do jogo e etc, tá? E sejam muito bem-vindos aí, novamente, dizendo aí ao mundo de RPG. Aproveitem com seus amigos, porque durante essas 4 décadas são as amizades mais profundas que eu tive na minha vida e que eu levo até hoje, né, elas no coração. Novamente lembrando que aquele amigo que eu esqueci, né, amigo mesmo que eu digo, né, não é colega, né, eu digo que é amigo, né? Eu peço perdão porque são, né, a gente vai ficando velho e vai esquecendo também. 4 décadas de RPG não é pouca coisa não. E o vídeo já ficou longo demais, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. É, então fique aí comigo, veja os outros vídeos aí e passe para seus amigos aí. Eu vou tentar, nunca vou chegar ao nível aí, né? Olha a palavra nunca é difícil, é firme, né? Um critical role da vida, mas gostaria também de mestrar para algumas pessoas famosas aí. Vou entrar em detalhes, não, mas algumas pessoas famosas aí jogando Forgotten Realms aí e tendo esse mundo mais imersivo aí e jogando dentro do Foundry e com todo o carinho que eu fiz aí os mapas criados por mim, alguns outros ali montados, né, para ficar bem bacana ali, né, e vocês vão ver em vídeos aí como é que eu fiz aí e a gravação, o vídeo, tentando fazer tudo organizado para que vocês tenham melhor a absorção da imersão desse jogo, né? Que é o RPG, que é uma história fantástica, é um divertimento de muitas pessoas. Quem deve estar vendo, quem já viu Stranger Things aí, sabe do que eu estou falando aí, essa garotada mais nova aí. É um mundo sensacional. RPG não tem intuito aí, como muitos falavam no passado, coisa do demônio, do capeta, essas coisas. Sem, tem nada a ver, né? Isso depende de cada cabeça, e cada mestre, cada pessoa que está jogando. Se levar por esse lado, infelizmente vai ser ruim. Mas se levar por esse lado de divertimento que eu tenho aí, é um hobby. É o que o pessoal fala que é a cachaça. Cachaça não é uma palavra pejorativa, mas a cachaça que eu digo aí é aquilo que agarra, né? E você leva aí por muito, muito tempo para quem ama RPG, tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Eu já enrolei bastante aqui de algumas coisas que eu queria dizer. Depois eu vou ver se eu faço um outro vídeo mais temático, explicando bem aí sobre Forgotten Realms. Mas aqui era só menção honrosa de como eu comecei e como é que eu vou abordar os vídeos dentro desse canal em relação aos jogos, tá bom? Gente, um ótimo dia para vocês, uma ótima tarde, uma ótima noite, quem estiver assistindo. Um abraço, um beijo, até mais. Tchau, tchau.